Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre a função seno. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que também é @canal_exatas. Pessoal, antes da gente de fato começar a falar da função seno, é muito importante relembrar o que seria o seno. Eu te mostrei o seno em duas ocasiões aqui do canal, e a primeira delas foi lá no comecinho das aulas de trigonometria, em que eu te mostrei o chamado triângulo retângulo. O triângulo retângulo nada mais era do que o triângulo que apresentava dois ângulos agudos e um ângulo reto, por isso o nome de retângulo. O legal é que o triângulo retângulo possuía alguns elementos, que era a hipotenusa e os catetos. E esses elementos eu poderia fazer algumas relações com cada um deles. Eu poderia pegar, por exemplo, um cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Eu poderia pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto adjacente também. Ou pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto oposto. E cada uma dessas relações apresentava um nome. E eram conhecidas como relações trigonométricas. Uma das relações que a gente viu era o chamado seno, que era basicamente pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Essa foi a primeira situação que você viu o seno aqui no canal. E a segunda situação foi com o chamado ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico nada mais é do que um círculo que apresenta dentro de si um plano cartesiano. E esse plano cartesiano representa o eixo x, os cossenos, e o eixo y, os senos. Eu até te falei aquele macete. Se eu estou acenando, eu aceno na vertical, por isso que o eixo dos senos é na vertical. Recentemente, uma amiga minha mostrou um macete muito legal, que é o seguinte: se você está com sono, fica deitado, tá sem sono, fica em pé. Eixo dos senos, vertical, eixo y, eixo dos cossenos, horizontal, eixo x. E quando a gente fala do ciclo trigonométrico, eu te mostrei que quando eu pego um ângulo, eu posso ter a formação de arcos. E de acordo com a formação de cada arco, eu sei o seu seno e o cosseno. Por exemplo, se eu pego o ângulo de 30 graus, eu sei que o arco dele está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Quando eu pego esse arco, eu sei que eu consigo ter a medida do seno e cosseno. É só eu ver como que esse arco projeta no eixo x e projeta no eixo y. Então, nesse caso, o cosseno seria esse cara aqui e o seno seria esse cara aqui. Isso nós vimos ao longo das nossas últimas aulas. Aqui no canal, eu tenho para vocês algumas outras situações em que nós comentamos sobre algumas funções. Vimos a função afim, vimos a função quadrática, vimos a função exponencial e nós comentamos também sobre a chamada função logarítmica. A função logarítmica nada mais era do que a função que tinha em sua lei de formação um logaritmo. E adivinha? A função seno vai ser a função que vai ter em sua lei de formação um seno. E aí, pessoal, se você algum dia for estudar esse conteúdo pela internet, por alguma videoaula, talvez você veja algo muito extenso. Você vai ver o seguinte, ó, f de x é igual a mais b vezes seno de cx mais d. Cara, é uma fórmula muito esquisita. Parece ser muito difícil, mas fique tranquilo que é muito tranquilo, tá? Fique tranquilo que é muito tranquilo. Fique tranquilo que é muito de boa, tá? Eu vou te mostrar no comecinho dessa aula a função seno mais simples que você pode ter. E depois eu vou acrescentando cada um desses elementos e no final a gente junta tudo. Beleza? Então, primeiramente, bora falar aqui da função seno mais simples, que é aquela que apresenta em sua lei de formação apenas o seno. Duas coisas. Repara que esse x aqui representaria os meus ângulos, concorda comigo? Porque se eu estou falando de seno, é seno de um ângulo. Logo, x representaria a medida desse meu ângulo. E o y seria o valor do seno desse ângulo. Por exemplo, se meu x fosse igual a 30 graus, seno de 30 é igual a meio. Então, eu teria o par ordenado 30 meio, em que o x representaria o ângulo e o y representaria o valor do seno desse ângulo. Se eu pegasse, por exemplo, x seno 45, e aí eu quero ver quanto que é o y. Repara que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então ficaria 45 raiz de 2 sobre 2. Se agora fosse 60, repara que ficaria 60 raiz de 3 sobre 2. E assim vai. Perceba que eu poderia ter vários valores de x e cada um desses valores teria a sua imagem, que seria o valor de y. E aí, com isso, eu teria a formação de vários pares ordenados. Eu posso pegar cada um desses pares ordenados e colocar dentro de um gráfico. E esse gráfico vai mostrar como é que seria o formato da função seno. Lembra que a função afim tem aquele desenho, né? Uma reta. A função quadrática é uma parábola. A exponencial é como se fosse um L. A logarítmica é um L invertido.
como é que seria o formato da função seno? Bom, bora descobrir. Para que você consiga descobrir é muito simples. Basta você pegar alguns pontos e depois conectar todos eles. Nesse caso, eu coloquei aqui para vocês um ciclo trigonométrico e eu coloquei aqui dois eixos, um eixo x e um eixo y. O eixo x representa o valor do ângulo. Lembra que eu comentei com você que x era um ângulo? Então, o eixo x vai representar cada um dos ângulos que eu posso ter. Nesse caso, não está em grau, está em radiano. Se tem alguma dúvida com relação a radiano, tem aula aqui no canal que a gente já falou sobre, tá? Então, super recomendo que dê uma olhadinha. E o eixo y vai ser justamente o eixo que vai representar cada um dos valores que eu posso ter para o seno. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiramente, se eu quero descobrir o desenho, eu tenho que traçar alguns pontos. Repara que eu começo aqui, ó, no 0 graus. Repara que o seno de zero, o zero está bem aqui, ó. O seno de zero seria a projeção desse cara nesse eixo. Repara que aqui eu não tenho nenhuma altura. Se eu não tenho nenhuma altura, repara, portanto, que o seno de zero é zero. Logo, eu vou traçar esse primeiro ponto. Agora, bora pegar aqui, ó, π sobre 2. Se você não se lembra, isso aqui é 90. Repara que o 90 está bem aqui no nosso ciclo trigonométrico. Perceba que o seno de 90 é esse pedaço bem aqui. Se você não se lembra, isso aí tem medida igual a 1. Logo, o seno de 90 é 1. Agora aqui, ó, seno de π. Π é 180 graus. Repara que o 180 está aqui no meu ciclo trigonométrico. Repara que o seu seno também tem medida igual a 0. Logo, estaria bem aqui. Agora, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270 graus. 270 graus está bem aqui no nosso ciclo trigonométrico. Bem aqui nessa posição. Repara aqui que nessa posição o meu seno é menos 1. Logo, estaria bem aqui, ó, menos 1. Por último, 2π. 2π é a mesma coisa que 360, que é bem aqui, ó. Repara que o seno de 360 é a mesma coisa que o seno de zero. Ixi, tá com um delayzinho aqui no tablet. Aqui, ó. Aí, peraí, calma aí, só carregar aqui. É um probleminha de internet, viu, pessoal? Mas fique tranquilo, acho que deu certo. Repara que aqui, ó, tá meu 360. Repara que o 360 tem o mesmo valor que o seno de zero. Logo, esse cara aqui também vai ter seno igual a zero. Galerinha, tá travando bastante aqui a tela. Eu vou pausar o vídeo, depois eu volto quando tiver melhor, tá bom? Bom, agora voltou a ter o iPad aqui normalmente, tá? Então, beleza. Traçamos aqui todos esses pontos. Agora, é só ligar cada um deles que a gente vai ter a formação da nossa função. E vai ficar bem assim, ó. Nessa função aqui, ó. É bem assim que ela fica. E uma coisa que eu quero que vocês reconheçam aqui são algumas propriedades, tá? Primeiro, a gente começou a contar a função seno a partir desse ponto, que é o meu ângulo 0 graus. E a gente foi até o 90. Repara que quando a gente foi fazendo esse processo de ir daqui para lá, repara que a minha função estava sendo crescente. O meu seno estava crescendo. Lembrando que o meu seno, nessa parte aqui, ele é positivo. Só que aí, repara que logo depois, quando eu estava aqui no 90, fui até o 180. E o meu seno ele foi diminuindo. Por isso que minha função, ó, ela foi decrescendo. Mas perceba que ainda assim, a minha função ela era positiva. Porque o seno aqui é positivo também. Agora, quando eu chego no 180, eu começo a descer ainda mais para o 270. Eu quero que você perceba que, além de ser decrescente, porque agora vai diminuir ainda mais o valor do seno, agora vai ser negativo, porque eu estou na parte onde o seno é negativo. E aí depois, partindo do 270, eu começo a subir até o 360. Repara que minha função agora ela vai voltar a ser crescente, mas ela vai continuar sendo negativa, porque eu estou aqui na parte negativa do gráfico. Ou seja, primeiro quadrante, positivo, crescente. Segundo quadrante, decrescente, positivo. Terceiro quadrante, decrescente, negativo. Quarto quadrante, crescente, negativo. Tá bom? Isso aí é muito importante de saber. Tranquilo? Agora, outras coisas que são fundamentais de se entender. Domínio, imagem e período. Quando a gente fala de domínio, é basicamente todos os valores que x pode assumir. Nesse caso, pessoal, eu me limitei aqui à função seno a partir do 0 ao 360. Ou, perdão, do 0, aí dá a volta completa, ao 360. Mas repara que eu poderia continuar minha função. Eu poderia ver quanto que seria o seno, por exemplo, de 370, 380 a 720, e aí vai. Então, minha função ela continuaria aqui, ó, pessoal, andando a vida toda. Do mesmo modo que eu poderia ver, por exemplo, quanto que seria o seno de menos 10, menos 20, menos 40, menos 50, e aí, ó, iria caminhando para trás.
Mas repara, pessoal, que a gente está falando de um círculo. Então, se eu pegasse, por exemplo, o seno de 30 e o seno de 390, os dois estariam no mesmo lugar, os dois teriam o mesmo valor. Então, para a gente analisar aqui, o que importa é fazer uma única volta. Quando a gente faz uma única volta no nosso ciclo, já abordamos todos os valores possíveis que o seno pode ter. Depois só vai acontecer de ficar se repetindo, tudo bem? Por isso que eu peguei um intervalo aqui de 0 a 360. Mas a função seno ela vai, ó, continuar indo. Tranquilo? Então, ó, domínio, todos os valores que x pode assumir. Concorda comigo que x poderia ser qualquer ângulo? Logo, meu domínio vai ser o conjunto dos reais. Porque o x representa qualquer ângulo, tá bom? A imagem, pessoal, é justamente o valor que y pode ter. Repara aqui que os valores de y, pessoal, eles vão do 1 até o menos 1. Faz muito sentido. Lembra que eu comentei com você lá na aula de ciclo trigonométrico que o seno só podia ser o máximo 1 e o mínimo menos 1? Porque isso aqui, galera, é um círculo de raio 1. Ou aqui é 1 ou aqui é menos 1. Não pode ser 2, 3, não. O raio é 1. E seno está dentro desse círculo, tá? Logo, a minha imagem, pessoal, é o intervalo de menos 1 a 1. Essa linguagem é muito importante saber, tá? Depois o primeiro, depois o segundo, ponto mínimo, ponto máximo, tá? Se alguém te perguntar assim, qual que seria a amplitude da função? Repara que a amplitude é o ponto maior menos um ponto menor. Então, se perguntasse assim, qual que é a amplitude dessa função seno bem aqui? Eu teria que pegar o ponto máximo e subtrair o ponto mínimo. 1 menos 1 ficaria 2. Então, a minha amplitude é 2. Em outras palavras, a amplitude é a distância daqui até aqui embaixo. Repara que aqui eu tenho uma unidade de distância. E aqui embaixo, uma unidade de distância também. Logo, o total, a amplitude, seria de 2, tá? Importante saber isso também. Agora, período. O que seria o período? Por isso que eu falei questão, não sei se eu comentei aqui nesse take que eu tô gravando, mas uma coisa muito importante é falar sobre ondulatória. Tem uma relação muito próxima, tá? Porque esse formato da função seno é chamado de senoide. E a senoide, pessoal, nada mais é do que uma onda. Então, se você domina a parte de ondulatória, consequentemente, vai ter muita facilidade em saber aqui sobre a função seno. Quando a gente fala, então, da parte da ondulatória, pessoal, o período seria basicamente o comprimento de onda da ondulatória. Lembra o que era o comprimento de onda? Era basicamente quando uma onda fazia uma oscilação completa. A gente pegava o ponto onde começou e fazia a distância desse ponto que começou até o ponto que terminou. Essa distância era o comprimento de onda. Adivinha? Na função seno, o comprimento de onda vai ser o meu período. Então, ó, se eu comecei aqui e eu terminei aqui o meu ciclo, repara que o meu período seria a distância desses dois caras. Repara que nesse caso eu vou do 0 ao 2π. Logo, pessoal, o meu período nesse cara aqui seria 2π. E vai ser assim, pessoal, porque eu estou indo de 0 a 360. Logo, meu período seria de 2π. É onde eu começo até onde eu termino. Tranquilo? Tem uma definição um pouquinho mais formal que diz assim, ó, seno de x igual a seno de x mais k 2π. Você não se lembra, pessoal? Isso aqui é basicamente para indicar que o seno de qualquer ângulo vai ser igual ao seno de qualquer ângulo que seja côngruo a ele, tá? É uma definição um pouquinho mais formal para indicar a mesma coisa que a gente acabou de falar aqui com outras palavras, tá bom? É o jeito matematiquês de falar. Tranquilo? Então, galerinha, essas são as primeiras coisinhas da nossa função seno, inclusive a parte mais simples sobre o assunto. Agora, bora entrar em cada um daqueles coeficientes que eu te falei. Agora, bora entrar naquela função seno que é um pouquinho mais complexa. A função seno mais complexa, ela apresenta várias letrinhas. Ó, ela é bem assim, ó. F de x igual a mais b vezes seno, abre parênteses, cx mais d. Isso aqui, ó, f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Repara que aqui eu tenho vários valores. Eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho D. Mas galera, fica tranquilo que é muito de boa. Eu vou te mostrar aqui pouco a pouco o que cada coeficiente desse se representa. Começando pelo coeficiente A. Quando a gente pega aqui, pessoal, a função seno normal, ó, repara, seno de x é a função que a gente está acabando de trabalhar. Agora, eu vou pegar essa função e dar uma modificada nela. Ao invés de ser apenas seno de x, eu vou adicionar 1 e depois eu vou subtrair 1. Eu vou ter formação então de 3 funções. Uma laranja, uma verde e uma roxa. Repara aqui que eu tenho alguns valores que o x pode assumir. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E eu vou preencher essa tabela de acordo com o valor que a função vai me retornar. Repara, portanto, que ó,
Seno de 0 é 0. Repara que seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Eu faço a mesma coisa com cada uma dessas funções. Repara que aqui ó, ficaria seno de 0, que é 0. Só que eu vou ter que adicionar 1. Repara que aqui, ó, seno de 2π sobre 2 é 1. Só que eu adiciono 1. Então fica 2. E assim vai. Eu vou seguir com esse cara verde e também com esse cara roxo. E eu vou ter a formação dessa tabela que está aparecendo bem aqui. Eu vou pegar toda essa tabela e vou preencher, vou colocá-la em um gráfico para eu ver como é que ficou a função. Ela vai ficar desse jeitinho bem aqui, pessoal. Essa aqui é a nossa função normal, digamos assim, aquela que é apenas seno de x. A que está aqui em cima é seno de x mais 1. E a que está aqui embaixo é seno de x menos 1. Eu quero que você perceba que quando eu adiciono ou subtraio algum valor ao meu seno de x, repara que é meio que eu subi ou eu desci. Repara que nesse caso eu subi uma unidade, quando eu somei 1 aqui. E repara que aqui embaixo eu desci uma unidade, porque eu fiquei subtraindo 1. Uma dica, para você encontrar o quanto uma função ela subiu ou desceu, o que eu recomendo é, pega a função nova, encontra onde está a metade dela. Se você não se lembra, pessoal, a metade é o seguinte, ó, aqui eu tenho um ponto mais alto, aqui eu tenho um ponto mais baixo. A metade seria isso aqui. Lá na física, né, ondulatória, é o chamado ponto de equilíbrio, aquele eixo de equilíbrio. Então, acha onde fica a metade. Depois você vai comparar a metade com o meu eixo x. Repara que, nesse caso, essa metade, em relação ao eixo x, ó, subiu uma unidade. Agora, repara que se eu pegar a metade da função que está aqui embaixo, ó, em relação ao eixo x, eu desci uma unidade. Então, galerinha, esse cara que está aparecendo bem aqui, ó, que vai somar esse meu seno, ele vai indicar se minha função vai subir ou vai descer. E esse cara vai indicar o número de unidades que ele sobe, se for positivo, ou o número de unidades que ele desce, se for negativo. Tranquilo? Agora, eu vou fazer algo parecido. Lá naquele coeficiente, anteriormente, eu adicionei um valor. Agora eu vou multiplicar o meu seno e eu vou dividir para ver o que vai acontecer. Repara que se eu faço a mesma coisa multiplicando ou dividindo, eu vou ter essa tabelinha bem aqui. Pode fazer em casa, eu super recomendo que faça, para você testar um pouquinho a sua álgebra. Mas quando eu adiciono ou subtraio, quando eu multiplico ou eu divido, eu vou ter formação de novas funções. Eu vou representá-las bem aqui nesse gráfico. Repara que a função verde é aquela em que eu multipliquei por 2 a minha função laranja. Repara que a minha função roxa é aquela em que eu dividi a minha função laranja por 2. Repara que aqui eu tenho algumas diferenças, né? Repara que eu não subi, eu não desci, mas aconteceu uma diferença grande quando eu falo do tamanho dessa barriga que está bem aqui. Repara que a barriga normal, digamos assim, minha função antes de eu dobrar, era assim, ó. Repara que quando eu dobrei ela, essa altura dessa barriga ficou o dobro. Agora, quando eu dividi isso por 2, repara que a altura que ficou aqui, ó, foi a metade do que eu tinha antes. Então, pessoal, se eu multiplico ou eu divido uma função seno, eu vou ter o aumento ou a redução dessa minha amplitude, do tamanho que eu vou ter dessa barriga. Repara que aqui, ó, como eu dobrei aqui a função, eu também vou dobrar o tamanho dessa minha barriga. Do mesmo modo que aqui eu também dobro aqui embaixo, ó. Agora, se eu dividir por 2, repara que eu vou reduzir pela metade a minha barriga. Do mesmo modo que eu reduzo pela metade aqui também. Tranquilo? Então, galerinha, se eu pego isso aqui, eu multiplico ou divido, é isso que vai acontecer. Vai modificar a questão da amplitude. Ou vai alongar ou vai achatar a minha função. Beleza? Pessoal, agora imagine uma outra coisa. Além de eu multiplicar ela por 2 ou ainda dividi-la por 2, eu agora vou deslocar ela. Então ficaria tipo assim, ó, 2 seno de x mais 1. Você concorda comigo que para eu encontrar o b ficaria um pouquinho mais complicado? Porque pensa comigo, agora minha função ela não estaria bonitinha desse jeito. Ela estaria deslocada uma unidade para cima. Então ela estaria assim, ó. Repara que eu te mostrei que para você encontrar o coeficiente b, bastava você ver a distância que você tinha daqui até aqui. Mas se eu desloquei uma unidade para cima, repara que aqui não vai ficar mais 2. Aqui vai ficar, ó, 3. Um ponto mais alto que eu vou ter aqui é 3. E aí, quando eu for para cá para baixo, ó, o ponto menor que eu vou ter seria menos 1, porque eu desloquei uma unidade para cima. Eu subi uma unidade para cima.
Eu quero que você perceba que agora para encontrar o b fica um pouquinho mais difícil, né? Porque não é só pegar aqui o eixo x e jogar para cá. Não, não é só isso que eu tenho que fazer. Pessoal, se isso acontecer para você, o que eu recomendo é tenta achar o meio dessa minha função. Achando o meio da minha função, veja o quanto que seria a distância desse meio, dessa metade, até o ponto mais alto. Ou veja quanto é a distância dessa metade até o ponto mais baixo. É óbvio, essa distância vai ter que ser a mesma da outra. Mas quando você faz isso, você já encontra quanto que seria o seu coeficiente b. Nesse caso, ó, se a gente fosse fazendo exemplos aqui em cima, repara que aqui, ó, se eu fosse calcular quanto que seria o coeficiente b dessa minha função, perceba que se eu fizesse assim, ó, do eixo x para cá, ó, eu encontraria que o coeficiente b é 2. Mas repara que o coeficiente b não é 2. Repara que aqui não está sendo multiplicado 2 vezes seno de x. Não, não é assim. Repara que nesse caso eu teria que achar um meio. E quando eu acho meio, eu tenho que ver a distância que esse meio tem até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, porque a distância é a mesma. Repara que aqui, portanto, ficaria assim, ó, uma única unidade. E aqui embaixo ficaria a mesma coisa, uma única unidade. Então, pessoal, se a questão te perguntar, encontre o valor do coeficiente b, é isso que você tem que fazer. Tranquilo? Vai ser justamente a distância que eu tenho do meio da minha onda até o ponto mais alto ou ponto mais baixo. Inclusive, vou ressaltar aqui uma coisa, tá? Repara que a altura aqui, ó, é meio. Concorda comigo? Então, se a altura é meio, o coeficiente b é meio também. Por isso que aqui eu divido por 2. Beleza? Galera, o que eu acabei de mostrar para vocês já foram 2 os coeficientes que íamos trabalhar. Repara que eu mostrei para vocês o coeficiente a, que era aquele termo independente, lembra? Seno de x mais 1, seno de x menos 1. Eu acabei de te mostrar o coeficiente a, que ele fazia com que você descesse ou subisse a função. E eu acabei de te mostrar o coeficiente b, que é o coeficiente que vai multiplicar o meu seno. Tranquilo? Esse coeficiente ele vai ou alongar a minha função ou ele vai achatar a minha função. Tá? Agora, bora falar dos nossos 2 últimos coeficientes, que é o c e o d. Bom, então, bora primeiro falar aqui do nosso coeficiente c. Galera, quando a gente fala do coeficiente c, é aquele termo que vai estar multiplicando aqui dentro, ó, o nosso ângulo, o nosso valor de x. Galera, concorda comigo que aqui vai ter uma mudança direta com relação ao período? Lembra que eu falei com você que período é basicamente os meus ângulos. Repara que agora estou multiplicando o ângulo que eu tenho. Então, galera, o coeficiente c vai ter uma mudança direta no período da minha função, tá? Repara que aqui, ó, tem uma função seno. Inclusive, eu estendi ela aqui um pouquinho para mostrar para você que não é só essa função que se limita ao 0 ao 360. Ela continua para frente e para trás também. Então, ó, essa aqui seria a minha função seno. Ela vai do 0 até o 2π. Repara que para eu ver quanto que seria uma função seno completa, digamos assim, eu tenho que fazer esse formato de meio que um S deitado. Eu tenho que fazer esse formato. É como se eu contasse 4 vezes a amplitude, ó. Uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. É aquele mesmo esquema que a gente viu na aula de ondulatório. Repare então que o período é esse cara. Agora, se eu faço uma mudança em dobrar aqui, ó, o meu eixo x, repara que agora o meu c, portanto, seria igual a 2. Repara que o período, ó, aqui eu tenho uma função seno completa. Repara que meu período agora ele vai de 0 a π. Meu período aqui é π, meu período aqui é 2π. Galera, quando eu multiplico aqui por 2, eu vou modificar diretamente o período da minha função. Galera, se aqui é de 0 a 2π, repara que agora aqui é π. Quando eu dobro esse valor aqui do ângulo, eu reduzo pela metade o período. O c e o período têm uma relação de inversa proporção. Então, se eu dobro aqui, aqui eu vou reduzir pela metade. Se aqui fosse 4, por exemplo, aqui eu reduziria 4 vezes, ficaria 4 vezes menor o meu período. Então, ó, eu teria eu teria uma função seno completa, ó, que faria isso aqui, seria 1/4 do meu período anterior. Então, galera, o coeficiente c ele vai mudar diretamente o meu período. Ele tem uma relação de inversa proporção com ele. Tranquilo? Para você calcular o novo período que foi formado a partir do coeficiente c, tem uma formulazinha, que é essa aqui, ó, período igual a módulo de 2π sobre c. Na grande maioria dos casos, a questão vai te dar quanto que vale o período e te pedir para calcular o coeficiente c. Ou ainda, você consegue calcular o período também, não é? Se eu olhar aqui para o gráfico, repara que eu consigo calcular o período. É só ver quanto que seria, entre aspas, né, uma função seno completa, uma única função seno, e calcular aqui, ó, pegando o final
menos inicial, né? Aquele comprimento de onda que a gente viu anteriormente. Numa próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios. Isso aqui vai ficar muito mais claro para você. Tranquilo? Então, esse é o nosso coeficiente D. E por último, o coeficiente C. Galera, o coeficiente C vai basicamente indicar se eu vou deslocar a minha onda para a esquerda ou para a direita. Lembra que o meu A ele representava se eu deslocava para cima ou para baixo? Pois bem, o D vai representar se eu vou deslocar para a esquerda ou para a direita. Então, ó, repara que aqui eu tenho minha função anterior, y igual a seno de 2x. Agora, eu vou adicionar π aqui dentro do seno. Eu quero que você perceba que a minha função, ela é como se tivesse movido para o lado, não é? Ó, repara que ela estava assim, ó. Tava assim, ó. Agora o que aconteceu, ó? Meio que ela moveu para o lado. Tá vendo? Antes estava assim, ó. Antes estava assim. Agora ela tá assim. Ela moveu para o lado. Pessoal, o coeficiente dele tem uma relação direta com o deslocamento na horizontal que eu vou ter. Tranquilo? E uma coisa importante. Se eu quiser calcular o quanto que ele deslocou, basta eu pegar... na maioria dos casos, já vai dar para você também o coeficiente D, tá? Na grande maioria dos casos. Então, assim, veja uma questão, por exemplo, que a questão é te dar o coeficiente D dentro da formulazinha. Agora, se você quiser ver o quanto que deslocou a sua onda, basta você pegar o coeficiente D e dividir pelo coeficiente C. Lembra que o coeficiente D representa deslocamento, não é? Então, ó, deslocamento. Repara que aqui eu tenho um D sobre o C. Logo, se eu quiser ver o quanto que deslocou, é só eu pegar o D e dividir pelo C. Vale ressaltar que se isso aqui for um valor que é maior que zero, a minha função, ela vai ter deslocado para a esquerda. E se for um valor menor que zero, a minha função vai ter deslocado para a direita. Tranquilo? Então, galerinha, só para resumir tudo aquilo que a gente falou, tá? Eu vou ter aqui, então, 4 coeficientes na minha função seno. Eu vou ter o coeficiente A, B, C e o D. O coeficiente A e o B, eles vão ser responsáveis por fazer uma alteração vertical. O A vai ver o deslocamento, se deslocou na vertical. E o B vai ver se alongou ou achatou a minha função. O C e o D estão relacionados à parte da horizontal. O C vai ter uma relação direta com o período, uma relação de inversa proporção. Agora, o meu D ele vai acabar interferindo diretamente no deslocamento horizontal, se eu pego e movo para os lados. Tranquilo, galerinha? No mais, essa aqui é a aula. Vamos fazer vários exercícios ainda. Então, eu super recomendo que assista, porque a gente vê na prática a função seno. E no mais, é isso. Espero de coração que tenham gostado da aula. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe também o vídeo. Beleza? Um forte abraço, valeu, fiquem bem, bons estudos, é isso aí. Valeu, galera!